Oi, pessoal da Casper, tudo bem? Acabei de bater um papo delicioso com as meninas da Central 900. Falamos sobre Beleza Fatal, falamos sobre novela de streaming, novela de TV aberta, muita coisa bacana. Eu espero que vocês gostem. Alô? Eu acho que Beleza Fatal está abrindo novas portas no streaming e até nessa transição do streaming para a TV aberta para esse novo gênero, quer dizer, novo para o streaming, que é a novela. Eu acho que, desde que as plataformas chegaram aqui, elas demonstraram interesse por esse gênero porque elas sacaram que é a grande paixão nacional. Sempre foi a grande paixão nacional. Mesmo agora, quando a gente fala, ninguém mais assiste TV aberta, todo mundo só assiste streaming, isso é um nicho desse tamanho, né? Porque no Brasil, é um país continental, infelizmente com uma grande desigualdade social, então as pessoas não têm dinheiro para pagar uma plataforma, para ter uma banda larga de internet. Mas, enfim, eu acho que Beleza Fatal ela mostra para o streaming que o gênero está vivo, que o gênero novela está vivo, então que vale a pena investir nele, que vale a pena testar esses novos formatos do gênero, né? Que é uma novela, mas é uma obra fechada e tem 40 episódios, o que difere muito da novela gênero TV aberta, que tem 180, 200 capítulos e é uma obra aberta. Outra coisa que eu acho muito interessante é a saída da novela para a Band, porque aí você mostra para a plataforma, para os gringos, que nós somos viáveis, que vale a pena investir nesse gênero, porque o que eles fizeram foi, eles produziram para venderam para a Band, então eles já pagaram, já não, claro. Então isso eu acho que instaura um novo modelo de negócio também, interessante para o audiovisual brasileiro. Eu sempre digo, quanto mais portas abertas para o audiovisual brasileiro, eu celebro muito. Isso, na verdade, não foi nenhuma criação nossa. Verdades Secretas, Todas as Flores, eram assim, eles lançavam 5 semanais. O que eu acho é que você dá oportunidade tanto para o jovem ou para o ansioso que gosta de ver 5 de uma talagada só, e que assiste os 5 segunda-feira. Às vezes eu abro o Twitter 10h30 da manhã, tem gente que já assistiu os 5. Eu falo, meu Deus, essa pessoa acordou 3 da manhã e ficou assistindo Beleza Fatal. E realmente isso acontece com muita gente. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela assiste como se fosse novela de TV aberta. Ela assiste um segunda, o outro terça, o outro quarta, o outro quinta e o outro sexta. Ela não gosta de maratonar, ela gosta de ver como uma novela de TV aberta. Mas possibilita, né, para essas duas maneiras de consumo. A maneira de consumo tradicional de uma novela, que é ver um por dia, e essa nova maneira, que eu acho que se alia um pouco ao consumo de séries, a esse consumo do público mais jovem, que é de maratonar, ver os 5 de uma vez. Eu acho que o sucesso de Beleza Fatal não vai mudar necessariamente a maneira que as novelas são feitas. Eu acho que a gente tem agora 2 modelos. Uma novela que é uma obra fechada e uma novela que é uma obra aberta. Ambos os modelos têm vantagens e desvantagens. Assim, uma obra fechada é maravilhoso para o ator, que ele tem o arco do personagem dele inteiro. Ele sabe como o personagem começa, como ele está no meio, como ele está no fim. Então, essa construção fica mais coerente, mais coesa e melhor. Isso também para o conceito da novela, né? Eu sei que esse cenário ele vai passar por um arco que no final ele vai estar destruído. Ou esse figurino aqui eu não posso exagerar porque aqui nesse meio da novela ela parece exagerada. Essa é uma das vantagens de fazer uma obra fechada, além do planejamento, né? Que você diminui um custo, você grava tudo de um cenário de uma vez, né? Tudo do outro cenário. Difícil também para os atores, porque eles às vezes gravam no capítulo 2:40. Então, para eles também foi difícil algumas vezes. A gente tentou
minimizar isso o máximo, assim, tentar fazer mais na ordem cronológica, mas era nos cenários. Então, tinham cenas do 3 que eles faziam só muito depois. Mas a TV aberta tem a delícia que é a interferência do público, que pode ser muito boa e ruim. Assim, eu tenho sempre o exemplo que eu sempre cito da boa interferência de público, é Bebel e Olavo. Bebel e Olavo não eram um casal na novela, não era originalmente. Eles iam se juntar por 2 blocos para armar contra a mocinha, e depois a Camila Pitanga ia ser par do personagem do Bruno Galhaço e o Wagner ia ser par da gêmea amada, Alessandra Negrini. Só que naquele bloco, as pessoas amaram tanto eles juntos que mudou a trama. Eles viraram um casal, e eles viraram quase protagonistas da novela. Né? Quando você fala de Paraíso Tropical, você lembra de Bebel e Olavo, que não eram para ser. Então, isso é muito legal. No entanto, assim, já estive do outro lado também, de fazer uma novela, Babilônia, que foi um super fracasso. A interferência do público, a rejeição do público, naquela hora todo mundo acho que ficou meio apavorado, e aí se mexeu demais na novela. E aí eu acho que ela perdeu a identidade dela. E não resolveu o problema, e ela não ficou uma boa novela. Para mim foi uma experiência super interessante, que de obra fechada eu só tinha feito série. Fazer uma novela, obra fechada, era uma novidade. Mas eu acredito que, como eu disse antes, a obra fechada te dá uma chance de ver a obra completa e aí construir visualmente essa obra completa. Visualmente e de desenho de personagem, de desenho de climas. Quando você lia o capítulo 1 ao 5 e depois você lia o 5 em diante, você via que a Lola não podia ser uma vilã naturalista. Você faz ela naturalista aqui no começo, ela não atinge essa Lola da segunda fase. Então, ter a obra fechada me fez olhar, analisar e preparar os atores, a equipe de arte, a equipe criativa, né? A trilha sonora, melhor. Eu gosto das duas. Eu realmente acho que as duas têm vantagens e desvantagens. Assim, o que tem de novela aberta é porque é muito grande, né? Isso é muito cansativo. Quando você faz uma novela das 9, por exemplo, são 6 capítulos por semana, de 55 minutos. É como se você fizesse, sei lá, 3 longas por semana. Então, é muito cansativo, durante muitos meses, né? Então, assim, em termos de cansaço de vida pessoal, eu prefiro a obra fechada. Só que eu adoro também essa interferência com o público, essa reação. Eu adoro isso, eu adoro também. Eu não escolheria, eu não sei como escolher uma preferida, eu gosto das duas. Eu discordo que tinha tanto tabu na TV aberta. Eu acho que a TV aberta discutiu assuntos que não eram discutidos pela sociedade brasileira e para milhões de pessoas. Eu sempre cito o caso da minha funcionária, que o filho dela estava fazendo a transição, na mesma época que estava passando Força de um Querer, que tinha a transição da personagem da Carol. E a minha funcionária falou para mim que a novela estava ajudando ela muito, primeiro, a entender o processo do filho, ver o sofrimento de uma pessoa na época de transição, da decisão da transição, como a personagem da mãe, que estava sentindo coisas parecidas com ela. Então, eu acho que a novela brasileira sempre dialogou muito com o público. Eu não acho que ela era conservadora. Eu acho que ela quebrou vários tabus mais para trás. A gente tem um grande problema hoje em dia, que não é só do Brasil, que a gente está numa época dos conservadores tomarem conta do mundo. Então, a gente tem hoje em dia um público completamente conservador, porque a gente tem quase que a maioria não, mas se você pensar, não quero generalizar, porque nem todos são, mas se você pensar no público evangélico, por exemplo,
Eles são 35% do país agora e serão 65% daqui a 4 anos, 5 anos, é o que calculam. Então, você como TV aberta, você tem que meio falar para todas as tribos. Né? No streaming, não. No streaming, eu escolho. Eu, na minha casa, pego meu controle, entro na Max, na Netflix, na Amazon, entro em todas e decido o que eu vou assistir. A TV aberta é um entretenimento importantíssimo, porque é um entretenimento popular. Ela é para todo mundo. Ela é de graça para todo mundo. E por isso você tem um pequeno limite de tabus, porque você tem que pensar em quem está assistindo também. Pode ter crianças, tem assuntos que são complicados de discutir, por exemplo, quando você coloca essa temática, que é uma temática complicadíssima, você pode ter uma mulher lá no interior que está deprimida e não tem psicanalista, não tem amiga para conversar sobre isso, não é discutido depressão, aquilo pode impactar ela de uma maneira que não seja legal. Então, eu acho que existe um cuidado maior da TV aberta pela quantidade e variedade de pessoas que ela atinge. No streaming, você sim pode ousar muito mais, até porque vai ser uma escolha a pessoa assistir. Ela não vai sentar na frente da televisão, vai estar lá. É uma escolha. Eu acho que essa onda conservadora realmente está limitando um pouco o pensamento da TV aberta. Mas eu tenho muita fé que volte a ser mais ousada, como eu acho que foi, de muitas maneiras. No streaming é isso, no streaming a gente pode brincar mais, né? Pode falar sobre assuntos mais adultos, a gente pode brincar mais nas cenas de sexo, até em assuntos que podem ser discutidos mais profundamente. E eu acho que essa migração de Beleza Fatal para a Band vai ser interessante. A Band, eu assisti só o primeiro capítulo na Band, e eles fizeram o seguinte esquema, eles botavam logo antes da cena, por exemplo, estou na cena 2, aí aparece assim, a próxima cena contém sexo, violência, drogas, o que for. Então, a pessoa tinha a opção de não ver a próxima cena. Esse aviso, eu achei melhor do que cortar, botar esse aviso. Mas é uma coisa nova, né, gente? É quase inédito, já houve outros casos, mas é quase inédito você pegar uma obra de streaming e ir para a TV aberta, né? Olha, gente, dá uma dica para quem está começando. Todos nós começamos, eu servia café e água no set quando eu comecei. Eu diria, vejam tudo, sem preconceito. Vejam desde do filme iraniano à novela turca, porque isso alimenta a gente. E estudem fotografia, história da arte, porque tudo isso é alimento para a criação.